Nas décadas de 80 e 90, os shows de samba com mulheres mestiças, chamadas de mulata, eram chamariz para o turismo do Rio de Janeiro. Com o avanço das discussões sobre raça, racismo e a formação cultural do Brasil, a utilização do termo mulata passou a ser questionada. Em 1989, a antropóloga Sônia Giacomini acompanhou durante 3 meses um curso de formação profissional de mulatas oferecido por uma casa de shows na época, com o apoio do SENAC e da Rio Tour. O resultado dessa imersão, que foi tema de dissertação de mestrado da cientista social, está no livro recém-lançado Profissão Mulata. A gente conversa agora com a professora Sônia Giacomini, que se aposentou recentemente e também é autora de Mulher e Escrava, um estudo histórico sobre a mulher escrava no século XIX no Brasil, Alma da Festa, uma etnografia do tradicional Clube Renascença e Presença do Axé, o primeiro levantamento sobre terreiros do Rio de Janeiro. Muito obrigada, professora, por ter se disponibilizado para conversar com a gente. E, a princípio, a gente queria saber como que foi voltar ao tema com os distanciamentos históricos e com as discussões sobre raça e formação cultural no meio contemporâneo. Bom, voltar a esse tema foi bastante interessante. Eu fui muito solicitada por pessoas que já conheciam artigos, por pessoas que já conheciam alguma parte dessa pesquisa através de congressos, exposições que eu fiz, e essas pessoas sempre me estimularam muito a publicar o trabalho na sua integralidade, ou seja, a pesquisa como um todo. E, a partir dessa demanda, digamos assim, eu fui reler o original e para ver se realmente fazia sentido, na contemporaneidade, publicar um trabalho que já foi realizado há tantos anos. E, de fato, eu um pouco que me surpreendi, porque se a gente pode dizer que uma profissão de mulata, que era o projeto que deu origem a esse curso de formação profissional de mulatas que eu acompanhei etnograficamente em 1989, que está relatado no livro, se a profissão de mulata, como era o projeto, então, encabeçado pelo presidente da Rio Tour, pelo SENAC, que deu muitos módulos, que organizou e deu os módulos desse curso, por outro lado, a gente não pode dizer que mulata tenha, de fato, se legitimado como uma profissão. Naquela ocasião, se pedia a dicionarização do termo e, portanto, a legitimação dessa ocupação, que seria uma ocupação de mulata, não é? Mas, embora não tenha se transformado numa ocupação reconhecida, né, o que a gente pode perceber, basta a gente jogar no Google show de mulata, nós vamos nos deparar com uma série de grupos que se apresentam, que fazem shows, que participam de eventos que assim se denominam, shows de mulata. Né? São aquelas mulheres, geralmente com uma roupa muito exígua, né? Um biquíni e plumas, e sambando com seus grandes saltos, plataforma, né? Ou seja, com uma cenografia que é muito conhecida de todos os brasileiros e também dos turistas, porque esses turistas eles se deparam nos seus países de origem com as fotos publicitárias do Carnaval brasileiro, dos eventos brasileiros, não só do Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro também, né? Esses shows de mulata. Na ocasião, as mulatas que eu entrevistei, as alunas, as candidatas mulatas, elas viajavam para a Alemanha, para a Itália, vários países da Itália, tinha um show regular em Foz do Iguaçu, elas faziam excursões também internas no Brasil, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná. Bom, era um mercado que estava realmente se expandindo e a demanda do reconhecimento como uma ocupação, ela fazia parte desse projeto. O fato é que esse projeto ele não vingou, ele não deu certo. Tanto é que você consulta hoje os dicionários mais recentes, você não vai ver esse significado mulata também na acepção de uma ocupação. Você não vai ver isso. Mas, por outro lado, olha só que interessante, a discussão sobre o termo mulata e a mulatice,
continua mais do que nunca atual, né? E o próprio dicionário ele registra isso. As edições mais recentes dos dicionários não só não apresentam essa acepção de ocupação de profissão, mas, por outro lado, além do sentido de cor acastanhada, pessoa do sexo feminino híbrida, filho de pai negro ou mãe branca, ou vice-versa, ou seja, um mestiço de branco com negro, vão chamar atenção para o fato de que o termo também contém um sentido, uma acepção negativa e pejorativa, que é uma coisa totalmente nova, que há 30 anos atrás era impensável você encontrar no dicionário. Isso porque, se a gente pegar na literatura, por exemplo, você vai ler um texto da Sueli Carneiro dizendo assim, continuo preta. Ângela Figueiredo, uma antropóloga negra baiana, vai escrever um artigo numa revista, uma carta a Judith Butler, do tempo em que eu era mulata, ou seja, ela deixou de ser. Mais do que nunca, essa terminologia ela está em discussão. E isso fala muito sobre as relações raciais e as relações de gênero na cultura brasileira. São transformações que nós estamos vivendo, que nós estamos acompanhando. Não é? Outra coisa que eu também coloco na introdução desse livro é essa recente discussão de um grupo que vai criticar Caetano Veloso pelo fato dele, em Tropicália, mencionar os olhos verdes da mulata. Esse grupo vai criticar o emprego que ele faz do uso do termo mulata, né? E ele vai responder o seguinte, olha, eu gosto do termo, eu sou mulato, meu pai era mulato, e eu faço questão de usá-lo. Eu gosto desse termo e vou continuar a usá-lo. Ou seja, é uma polêmica que ela está aí. E eu acho que o que eu trago nessa reflexão, nessa pesquisa, não só nos permite se situar historicamente nesses anos 90, né? Como o início dos anos 90, como essa discussão estava posta, e hoje como existe algumas desconstruções, mas a polêmica permanece. Talvez a gente possa perceber como, digamos, as reações, as formas organizativas dos movimentos negros, dos movimentos sociais, vêm propondo, vêm ocupando espaços e alimentando as polêmicas. Então, durante essa pesquisa, com os quais a senhora se deparou do que era ser mulata e a ideia da mulata do tipo exportação? A minha intenção nessa pesquisa, a minha intenção principal foi estudar como as próprias mulatas viam o fato delas serem mulatas e fazerem um curso para aprenderem a ser mulatas, né? Então, como que um curso de formação vai ensinar uma pessoa a ser o que supostamente ela já é? Como uma sociedade como a sociedade brasileira, que se aclamava sem preconceito racial, ou um paraíso racial, oferece um curso para ensinar pessoas, a mulheres, uma ocupação que já contém um termo daquilo que supostamente elas já são. Né? Como uma categoria racial vai se transformar numa categoria ocupacional. E como as próprias alunas, elas percebem essa transição. Como é que é isso? Né? E foi uma coisa riquíssima, porque aí eu vou me deparar com mulheres todas jovens, de idades diferentes, mas todas jovens, o que mostra que ser dançarina desses shows também tem um limite de idade muito claro, porque acabou a juventude, acabou a carreira, né? Como tantas outras, é assim que eu vou até comparar com a profissionalização dos jogadores de futebol, né? Porque eu também pego alguns textos antropológicos interessantes para fazer comparações, ocupações que mobilizam o corpo, o que apareceu também? Elas se viam como tocadas por um dom. Elas têm um dom para ser mulata. E o que é esse dom? O que apareceu? Primeira coisa é o corpo, né? É a cor,
mas a cor pode ser desde uma quase branca até uma mulher negra. Essa cor também ela tinha gradações muito fluidas, porque, na verdade, era um conjunto de características que elas definiram como o que está dentro e o que está fora dessa coisa de ser mulata, dessa inclusão na categoria mulata. Uma coisa fundamental é a cor, mas é um corpo que tem que ser um corpo violão. E outra característica também é essencial, passar energia para o público. Então, um elemento fundamental para ser mulata, segundo elas, era saber sambar, mas tinha umas que não sabiam muito bem sambar, mas apesar de não saberem sambar, conseguiam passar uma energia para o público. Então, a relação com o público era um elemento fundamental na definição dessa ocupação, segundo as próprias candidatas a mulatas alunas. Eu entrevistei também todos os professores e os agentes que participaram do curso. Então, eu tinha professora de coreografia, eram 2 professoras, inclusive uma muito conceituada no universo da dança, que era a Mercedes Batista. Depois tinha um curso de etiqueta e postura, vários módulos de etiqueta e postura, e elas também ouviram uma palestra da presidente do Sindicato das Profissionais da Dança, né, que foi falar o que era ocupação, qual era a regulamentação da ocupação, toda a questão da formalização no universo da dança. Então, os agentes, os professores do curso, eles não tinham exatamente a mesma visão que as próprias candidatas sobre o que era o curso, mas em alguns aspectos eles coincidiam, né? Então, por exemplo, olha que interessante, em relação ao corpo, elas diziam assim: está certo que tem que passar energia para o público, e para isso a pessoa tem que ser interessante, tem que ser bonita. Mas os empresários, eles exigem uma altura tão grande para essas profissionais, para essas mulatas, e isso não é justo. Se é para mulata, daí a ideia de exportação, mulata exportação que você perguntou, se é para mulata representar o país, então ela tem que ser de uma altura que seja a altura média das mulheres do país. Por que ser tão grande? Então, existiam critérios que elas achavam legítimos e justos e outros que elas achavam injustos, né? Entre eles, a altura. Também, e qual é a expectativa dessas mulheres que a senhora tem falado ao fazer esse curso? Se era uma expectativa em relação à ascensão social? Como é que era isso? Todas queriam trabalho, remuneração e também afirmação pessoal. Elas queriam afirmação pessoal. Elas não queriam só dinheiro, não. Elas queriam reconhecimento daquilo que elas sabiam fazer, né? Então, essas mulheres eram todas, como eu já falei, né? Relativamente jovens, até algumas bastante jovens, de 19, mas a grande maioria tinha 23, 27, 28, quase 30 anos, algumas, né? Muitas eram empregadas domésticas, manicure, que queriam queriam ter a possibilidade de se inserir no universo artístico, né, de ter uma profissão, uma outra profissão, né, onde elas se sentissem mais reconhecidas, ou fugir do emprego doméstico, que é uma coisa que acompanha a mulher negra, a tal ponto que é até um estereótipo, né? Mas existia também mulheres que eram dançarinas, e que só arrumavam emprego como dançarina de show de mulata. Então, que faziam dança moderna, né? Então, mas não conseguiam espaço no universo artístico. E a grande maioria era mal remunerada, né? E tinha mesmo essa vontade, né, de afirmação social e de remuneração pelo seu trabalho.
Professora, você falou um pouco, né, sobre que elas tinham aula de etiqueta, então gostaríamos de saber como se constituiu o curso e o que elas aprendiam ou deveriam aprender. Então, esse curso foi dado por um professor de etiqueta e postura, tinha também uma professora de automaquiagem, etiqueta, postura e automaquiagem, vários módulos, né? O professor de etiqueta e postura do SENAC, ele estava acostumado a dar curso para as profissões ligadas ao comércio em geral, né? E eu conversei muito com ele, aliás, todos foram muito receptivos, entenderam o que era a minha pesquisa, e, em particular, as próprias alunas do curso. Realmente, elas colaboraram muito, muito, muito e tiveram muita paciência comigo, porque você sabe que o pesquisador ele vai perguntando um monte de coisa, né? Um monte de coisa que para a pessoa parece óbvio e está ali aquela pessoa chata fazendo pergunta, né? Mas o professor de etiqueta e postura, a grande preocupação dele era, segundo ele, já intuía como tinha que ser uma aula de etiqueta e postura para mulatas profissionais. Então, ele já chegou com a seguinte ideia: o que eu vou insistir com essas alunas é no seguinte: ensiná-las a separar o palco e a vida. O que elas estão fazendo no palco é uma coisa, saiu do palco é outra coisa. Isso porque, olha só, uma das características de um show de mulata. Uma das características do show de mulata é justamente a mulata ela passar uma energia, como elas chamam, para o público, né? E quem é esse público? Esse público-alvo é um estrangeiro que não conhece a cultura brasileira, que não sabe dançar, é super sem jeito, e essa mulata ela vai ensinar o estrangeiro a dançar samba, a se mexer, e com isso vai como que introduzir o estrangeiro na cultura brasileira. Ela vai fazer uma mediação, né? Seria a mesma mediação que, historicamente, a mulata teria feito com o colonizador, né? com o estrangeiro. Porque é lógico que eu fiz uma leitura do pensamento social brasileiro, onde a mulata ela já é um tipo que não foi esse curso profissional de mulata que inventou a figura da mulata com essas características, mas existe a literatura, a poesia e também os pensadores que pensaram o Brasil e que vários deles falaram sobre a mulata. Não exatamente a mesma coisa, mas se tem alguma coisa que é comum a todos eles, é a ambiguidade da figura da mulata, né? Então, no show de mulata, o centro do show, digamos, o ponto alto do show, aquele ápice, é um número em que a mulata, daí é uma mulata, que é uma mulata escolhidíssima, porque ela tem aquelas características, digamos, síntese do que seria uma mulata, ela vai convidar, depois de dar uma sambar, né? Sambar muito bem, com aqueles trejeitos característicos, aquela performance, né? Ela vai convidar um homem da plateia para subir no palco para ela ensiná-lo a dançar. E, professora, justamente com essa questão da dança e dessa associação que acaba sendo feita, em que medida se fazia uma associação entre ser mulata e a prostituição, também justamente com essa questão? É exatamente esse o ponto. Eu acho que você captou muito bem, exatamente esse o ponto, porque a mulata vai chamar o estrangeiro para o palco, esse estrangeiro vai tentar desajeitadamente reproduzir aquele passo, né, aquela performance da mulata. Ela vai, em algum momento, pegar as mãos dele, botar nos quadris dela e vai rebolar para ele aprender bem como é que tem que ser. É lógico que ela é todo... E daí a plateia vai ao delírio, evidentemente, porque é a cena, né? A cena do encontro carnal, físico, a proximidade, né? dos corpos e a mulata exercendo a sua sedução e, digamos, aquele estrangeiro se rendendo àquela sedução,
porque é isso que está cantado na literatura, na poesia, e vai ser retratado pelos pensadores, né, de várias épocas, né, não só do século XIX, mas até antes, né, os viajantes, etc. Então, o que se configura é que essa interação com o público é sempre uma interação física, onde a mulata ela é disponibilizada para aquele outro, para aquele estrangeiro, né? Então, e essa performance que se exige da mulata no palco é uma performance que, se a gente for pegar a tipologia das performances femininas, ela é a que mais se associa com a da prostituição. Se a gente pega um autor como Tales Azevedo, que vai falar nas regras do namoro antigo, o que são as regras do noivado, existem as mulheres que são para casar, existem as mulheres que não são para casar nessa classificação, né? E a mulata, justamente pela sua disponibilização corporal, segundo o que se espera, a sua capacidade de sedução, esse passar energia, que é uma energia sensual, a performance dela é a performance que é associada à prostituição. Então, é por isso que o professor de etiqueta e postura dizia assim, no palco você faz isso, mas fora do palco você é uma mulher como outra qualquer, como se fosse uma mulher como outra qualquer, seria uma mulher que vai saber administrar a sua sedução dentro de um código que é um código diferente do código manejado, que sinaliza o que seria a prostituição. Um dos elementos que seriam, digamos, intrínsecos a essa ocupação, e todas que já eram profissionalizadas me disseram isso, aquela coisa de ter que dar um empurrão no cara que ficou esperando depois do show para ir fazer um ataque, porque é como se para ele também não houvesse distância entre o palco e a vida. Não é? E um dos grandes estigmas da ocupação, justamente por causa disso, é o estigma da prostituição. Então, todo o curso foi para ensinar a diferenciar a prostituição de profissão. Mas as próprias alunas elas têm uma visão diferente disso. Elas achavam uma discriminação, porque, segundo elas, e elas não tinham nenhuma visão, digamos, moralista contra a prostituição. Segundo elas, todas as profissões são equidistantes ou são igualmente próximas da prostituição. Em qualquer profissão, uma mulher pode ser também uma prostituta. A etimologia da palavra mulata tem como significado a cor acastanhada, né? Como a senhora já falou um pouco, mas também tem conotação negativa por estar associada a certos estereótipos e de também ter a associação da junção dos animais jumento e o cavalo. Como o termo pode ser entendido hoje nas discussões sobre raça? Pois é, hoje era mais ou menos consenso durante muito tempo que mulata vinha do latim mulus e, portanto, por essa origem, estaria associado ao hibridismo, né? É um animal que não se reproduz. Ele não se reproduz. Então, se achava que o termo mulata ele vinha daí. Mas há interpretações muito mais recentes que vão fazer derivar do árabe a palavra muwalad, que quer dizer híbrido, né? Filho de pai ou mãe negra, de negro com branco, ou pai ou mãe, ou vice-versa, e que a etimologia da palavra estaria muito mais ligado a esse termo muwalad, que eu não sei como se pronuncia em árabe, não tenho essa competência, ou seja, não teria nada a ver com ser um animal estéril, né? Um animal que não se reproduz. Então, a própria etimologia do termo hoje também está sendo revisitada, né? Justamente tirando do termo a conotação de estéril,
mas, ao mesmo tempo, incluindo uma acepção negativa ao termo, como se usar esse termo pode ser considerado ofensivo. Você chamar uma pessoa de mulata pode ser considerado ofensivo. É essa advertência que a gente vê nos dicionários mais recentes. Né? O termo mulata não é um termo que se possa hoje empregar chamando alguém assim, porque pode ser considerado ofensivo. E justamente quando a senhora fala sobre essas questões atuais de raça, de falar de mulata, a gente sabe que o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda ainda são referências dentro dessas ciências sociais. Embora hoje ainda haja algumas reflexões sobre como a imagem construída em Casa Grande, senzala, acaba sendo meio debatida. Em que medidas esses autores ainda trazem ideias importantes sobre a formação cultural do Brasil? Pois é. Um dos autores que eu vou analisar do pensamento social brasileiro é justamente o Gilberto Freire, e não poderia ser diferente, porque eu acho que ele traz a visão mais presente na cultura brasileira, porque vocês sabem que o Gilberto Freire ele vai rebater os pensadores racistas que escreveram sobre o Brasil e que o antecederam. Entre eles, o Nina Rodrigues, que é um racista discípulo do Conde de Gobineau. Para o Nina Rodrigues, que é o pai da medicina legal no Brasil, para o Nina Rodrigues, a mulata ela é patológica. Ele vai falar da mulata como uma superexcitada genésica, e ele atribui isso ao fato dela ser uma personagem miscigenada, porque para o Nina Rodrigues, primeiro, ele é um racista, porque ele acredita nas raças, e vê fossos separando as diferentes raças. É isso. Ser racista é isso. Racista é quem acredita nas raças, né? E vai dizer que todas as raças têm qualidades, mas são qualidades diferentes. O grande problema para o Nina Rodrigues, como discípulo do Gobineau, é quando há mistura entre as raças, porque, segundo eles, essa mistura ela faria com que fossem perdidas as qualidades originais de cada raça em separado. Então, quando se junta, se mistura, o atavismo é algo perverso, algo a tal ponto que esses autores vão dizer que não é possibilidade de civilização num país onde a miscigenação ela é muito desenvolvida. Que era exatamente o caso do Brasil, que o Nina Rodrigues estava escrevendo em 1894, quando ele vai escrever As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal. Então, ele achava que a mulata ela é, para ele, a síntese do perigo que a miscigenação produz, porque ela é uma mulher que ela é superexcitada eugenética. Então, essa superexcitação dela faz com que a miscigenação ela continue a se reproduzir. Né? Não só ela é produto da miscigenação, mas ela incentiva, ela promove a miscigenação com a sua superexcitação eugenésica. Ou seja, ela é uma mulher também perigosa, por quê? Porque ela tem agência. Enquanto que a mulher branca ela é vista como uma mulher pura, dócil, obediente. Essa daí não, ela tem desejo, né? Então ela subverte o lugar da mulher. Ela é uma mulher esquisita. Ela é quase que ela não é uma mulher, ela é uma coisa, digamos, né? Ela é uma doença. E, professora, pensando no hoje, quem são as autoras e os autores importantes para pensarmos a mulher negra no Brasil? Felizmente, nós temos muita gente, muita gente. Eu acho que uma das figuras, Beatriz Nascimento, é uma que morreu muito cedo, infelizmente, mas deixou ótimos escritos. Lélia Gonzalez, que também faleceu. Aliás, quando faleceu, era professora da PUC, foi durante muitos anos professora do meu departamento, o antigo Sociologia e Política, que hoje é o Departamento de Ciências Sociais, que escreveu muito sobre a mulher negra, daquele lugar de negro, e vários outros artigos. Eu acho que é sem dúvida uma referência. Mas temos também, felizmente,
Sueli Carneiro. Tem muita gente boa, a Ângela Figueiredo e outras, gente. Não estou aqui nominando a ordem de importância, tem muitas outras. E falo isso com muita felicidade, né? Não temos nos dedos de uma mão, temos muita gente, e felizmente, porque as colaborações são múltiplas, né? E mais do que nunca, esse é um assunto que merece ser estudado, né? E ser levado a sério. Professora, a senhora justamente falou da Lélia Gonzalez, e a gente queria saber qual é o papel da literatura dela, as contribuições. A Lélia Gonzalez vem sendo relida, e eu acho que de uma maneira muito interessante, porque eu acho que a gente pode situar a Lélia Gonzalez numa corrente que hoje é muito importante, que é a corrente dos estudos decoloniais, né? Onde a crítica à colonialidade, e o feminismo negro ele vai levar isso muito, muito a sério, vai estar muito ligado a questões muito, muito gerais da sociedade, né? Então, esse feminismo é, de fato, um feminismo radical, porque ele faz a crítica das condições da desigualdade que vão estar na origem do próprio colonialismo, mas terminado o que se chama de colonialismo, a colonialidade ela permaneceu, né? Ela permaneceu e ela vai continuar marcando os corpos, os gêneros, diferenciando as pessoas e felicitando as pessoas também, né? A gente queria agradecer imensamente pela entrevista, pela sua disponibilidade, foi uma conversa muito enriquecedora mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.